Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no programa Momento de Fé. Que bom você aqui comigo. Você hoje deve estar aí querendo escutar a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar aqui de Isaías, tá? Nós vamos falar de 3 capítulos de Isaías. Vai preparando sua Bíblia aí, ó. Capítulo 55, 56 e 57, tá? Nesses 3 capítulos, Isaías vai nos falar de Deus oferece a salvação a todos. Promessas para os estrangeiros. Deus condena as autoridades de Israel. E último, Deus condena a idolatria. Né? Já falei em vários programas a idolatria e ela está voltando de novo aí na leitura da Bíblia. A Bíblia insiste e Jesus falando conosco, mandando recado sobre a idolatria. Então, cuidado aí você, tá? Vai seguir o programa aí para você entender um pouco mais, tá certo? Bom, para você que não conhece muito sobre sobre Isaías, a passagem de Isaías pela Bíblia, da história da Bíblia, eu vou passar um vídeo para vocês, um vídeo de 7 minutos. Ele foi feito com computação, é uma computação gráfica, tá? Animação de computador, para você entender melhor. E aí você vai entender mais sobre o Isaías, vai aprender um pouco mais sobre ele, tá? Para depois então a gente volta, entra na palavra para você já entender, interpretar um pouco melhor sobre a palavra de Isaías, tá certo? Vamos assistir o vídeo então e nós já voltamos. O profeta Isaías. Nenhum livro do Antigo Testamento se iguala à importância que o livro do profeta Isaías possui para a tradição cristã. Esse homem não apenas foi extremamente relevante para o seu tempo, em termos religiosos e políticos, mas também para todo o futuro da humanidade. Isso porque é em seu livro que encontramos o anúncio do nascimento virginal de um homem extraordinário e também o prenúncio de uma figura conhecida como servo sofredor, alguém que estava totalmente dedicado ao serviço do Senhor, levando sobre si o pecado da humanidade. Ou seja, é nesse livro que encontramos as profecias mais explícitas sobre Jesus Cristo. Isaías é o profeta evangelístico, aquele que expôs de forma completa e clara o Evangelho de Jesus. Vamos aprender um pouco sobre ele hoje. Seu contexto histórico. Isaías foi prolífico, ou seja, ele falou muito e por muito tempo. Logo no primeiro verso do seu livro, ele mostra que profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ele teve uma vida longa e foi extremamente ativo na corte real. Seu ministério profético iniciou no ano em que o rei Uzias morreu. E o fato histórico mais distante que ele mencionou foi a morte de Senaqueribe, cerca de 60 anos depois. O momento em que o profeta viveu foi de grandes conflitos políticos. A Assíria, o grande império que destruiu Israel, o reino norte, ameaçava a existência de Judá, o reino sul. Judá viveu à sombra dessa destruição e ouviu o anúncio de que um exílio poderia estar se aproximando. Quem foi Isaías? Para entendermos melhor as palavras do profeta, devemos olhar também para quem ele era. Além do seu contexto histórico, a Bíblia revela que Isaías era filho de Amós, que ele se casou com uma profetisa e foi pai de pelo menos 2 filhos. Vale lembrar que há um profeta bíblico chamado Amós, mas este não era o pai de Isaías. O chamado de Isaías foi poderoso e mudou sua vida para sempre. Ele teve uma visão do trono de Deus, com suas vestes cobrindo toda a sala e querubins o exaltando. Essa experiência o impactou muito e, a partir dela, ele se tornou um grande profeta, recebendo autoridade fora do comum para anunciar a palavra de Deus. Isaías viu com seus olhos quem realmente era o rei de Judá, pois, independentemente de quem assumiu o trono físico, o Senhor continuava rei sobre a nação. E quem quer que ousasse ameaçar invadir Judá, estava ameaçando guerrear contra o Deus do universo. A tradição extra-bíblica costuma falar muito sobre Isaías. Sobre sua vida, a tradição judaica informa que Isaías provavelmente era primo do rei Uzias, e dessa forma era ligado à corte real. Isso explicaria seu acesso facilitado aos recintos reais, sua segurança em fazer anúncios e denúncias que fossem contrárias aos reis vigentes, e também sua longevidade.
Livros apócrifos, ou seja, livros que não fazem parte da Bíblia e que não são inspirados por Deus, afirmam que Isaías foi um mártir, sofrendo a terrível execução de ter sido cerrado ao meio. A veracidade disso pode ser facilmente contestada, mas é fato que a carta aos Hebreus menciona que, por causa da fé, as pessoas foram acorrentadas e colocadas na prisão, apedrejadas e cerradas ao meio. Uma possível alusão a essa tradição. Sua mensagem. Não poderíamos conhecer bem Isaías se não olhássemos também para sua mensagem. Vamos ver alguns de seus tópicos preferidos e mais importantes em sua profecia. Deus é o Santo de Israel. Em sua visão de comissionamento, Isaías foi impactado diante da suprema santidade de Deus. A principal maneira pela qual Isaías se refere ao Senhor por todo o livro é o chamando de o Santo de Israel. Fora do livro de Isaías, essa expressão aparece apenas 6 vezes, mas dentro do livro aparece dezenas de vezes. O remanescente. Em contexto de duras condenações e denúncias, o julgamento aterrador de Deus sobre Judá era inevitável. Mas quais eram os propósitos do Senhor para essa nação? Será que Deus realmente destruiria Judá e abandonaria suas promessas a Abraão? Isaías falou muito sobre o plano perfeito de Deus para executar sua justiça e manter-se fiel. O remanescente. Uma pequena parte do povo que permaneceu fiel e foi protegida por Deus. Em Isaías 10:20, lemos: Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não mais confiarão naquele que os feriu. Antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. O servo do Senhor. Por todo o livro de Isaías, existem diversas passagens que falam sobre essa figura do servo do Senhor, especialmente entre os capítulos 40 e 66. De certa forma, esse servo é uma figura misteriosa, pois, em algumas passagens, parece se referir a Israel, mas em outras, a uma pessoa específica, sobre quem os pecados de Israel seriam depositados. Essas passagens são algumas das mais importantes de todo o Antigo Testamento, porque apontam diretamente para a figura de Jesus Cristo. Como exemplo, podemos citar Isaías 42:1, que diz: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Ou Isaías 53:6, que diz: Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, o servo do Senhor, a iniquidade de todos nós. Este foi Isaías, um profeta poderoso e que prenunciou o Salvador de toda a terra. Você conhecia essas curiosidades sobre a vida deste profeta? Bom, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora em Isaías 55, para que você me acompanhasse na leitura, para que não houvesse aí nenhuma dúvida sobre essa leitura que vamos fazer, tá? Isaías 55, versículo 1. Deus oferece salvação a todos. Agora Deus falando conosco aí. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água, venham os que não têm dinheiro. Comprem comida e comam, venha, e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas, assim diz o Senhor. Escutem-me e venham a mim. Prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. E isso acontecerá porque eu, o Senhor, seu Deus,
o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Procurem ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Olha, a Bíblia já repetiu, eu vou dar uma pausa aqui no 6, a Bíblia já repetiu essas palavras de Deus aqui várias vezes. Inclusive, acho que lá em Apocalipse, se não me engano, eu já falei desse programa aí, em outros programas, sobre essa palavra aqui. Procurem Deus enquanto pode me achar. Então ele está falando aí, procure a mim enquanto pode me achar. Isso já foi falado e muitas pessoas estão aí no mundo da lua, tá? Porque haverá uma hora que você não vai conseguir mais achá-lo. Tá? Aliás, em Apocalipse lá fala também que haverá uma hora que, além de você não achá-lo mais, tá? Você vai procurar a morte, você vai tentar se matar e você não vai conseguir morrer. Tem mais essa ainda, são palavras do Apocalipse lá. Porque o negócio vai ficar tão feio, tão horrível, que você não vai querer viver nesse mundo mais. Você vai querer se matar e você não vai conseguir morrer. Porque o Espírito Santo já não vai estar mais aqui na terra. Por isso que ele fala que enquanto ele está aqui, é para procurar ele. Procure-me enquanto podem me achar. Joelho no chão e oração. Porque haverá uma hora que eu não estarei mais aqui. E se você não procurou enquanto ele estava aqui, depois que saiu o Espírito Santo da terra, não vai adiantar mais. Você não vai ter mais quem procurar. E acabou. Se você ficar, ficou, até logo, boa viagem. A porta se fechou e até logo. Seguindo no 7, que as pessoas perversas, olha aí, outro conselho dele, hein? Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Cuidado aí, hein? Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Bom, eu dou graças ao Senhor que Ele não age como a gente, porque somos errôneos, somos seres humanos, pecadores. Você já imaginou? A gente só faz besteira e age tudo errado, né? Eu também estou nessa daí, não sou diferente de ninguém, não. Então, ainda bem que Deus age da maneira dele. Senão a gente estaria perdido nesse mundo aqui, né? Seguindo no 9 aí, assim como o céu está muito acima da terra, assim como os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Que maravilha, bênção. Amém, Senhor. Seguindo no 10, a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra. Fazem as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria e todas as árvores baterão palmas. Olha aí. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Vamos para o 56. Agora ele fala: promessas para os estrangeiros. O Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Felizes são os que obedecem às leis a respeito do sábado. Felizes os que não praticam o que é mal. O estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer: o Senhor vai me expulsar do seu povo. E um eunuco não deve pensar: eu não posso ter filhos e por isso não posso pertencer ao povo de Deus. Pois o Senhor diz aos eunucos: obedeçam às leis a respeito do sábado, façam aquilo que me agrada e sejam fiéis à minha aliança.
Se um eunuco fizer isso, eu lhe darei uma coisa melhor do que filhos e filhas. Eu farei com que o seu nome seja escrito no meu templo, olha que maravilha, e ele fará parte do meu povo para sempre. O seu nome nunca será esquecido. E os estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem, finalmente o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu monte santo e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo que já trouxe de volta. É isso o que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo que era prisioneiro em terras estrangeiras. Agora, seguindo no 9, Deus fala aí, Deus condena as autoridades de Israel. Vamos ver o que ele fala para nós aí. Venham animais selvagens, venham e devorem o rebanho. Os guardas do meu povo são cegos, eles não veem nada. Todos são como cachorros mudos que não podem latir. Estão sempre deitados dormindo, são uns preguiçosos que só gostam de dormir e sonhar. Esses cachorros são gulosos e sempre querem mais comida. Os pastores do meu rebanho não entendem nada. Todos seguem seus próprios caminhos e procuram seus próprios interesses. Isso acontece muito hoje, hein? As pessoas procurando o seu próprio interesse, tá? Eles dizem uns aos outros: vamos procurar vinho e cerveja e cair na bebedeira, ou seja, na gandaia, né? Porque amanhã faremos a mesma coisa e ainda mais do que hoje. Olha aí, a farra da bebedeira. Seguindo no 57 e último aí, as pessoas direitas morrem e ninguém se importa. Os bons desaparecem e ninguém percebe. É o poder do mal que os leva embora, mas eles encontram a paz. Os que vivem uma vida correta descansam em paz na sepultura, tá? E agora ele vai falar aí, Deus condena a idolatria. Tá? Vamos lá então ver aqui que Deus vai falar novamente para nós da idolatria. Então, se você é um idólatra aí, eu acho melhor você tomar cuidado e você prestar atenção agora no que Deus vai falar aqui. Eu, se fosse você, eu escutava, tá? Então vamos lá, o Senhor Deus diz: venha cá para serem julgados, seus filhos de uma feiticeira, raça de adúlteros e prostitutas. Tá aí, Isaías 57, versículo 3. Vamos passar para o 4. Deus dando bronca agora aí. De quem é que vocês estão zombando? De quem é que caçoam com essas caretas? Vocês são pecadores e mentirosos. Caçoam com essas caretas. Isso aqui subentende-se que ele está falando sobre essas carrancas, né? Se tiver direção, se tiver imagem, põe uma carranca aí para as pessoas darem uma olhada aí para ver o que é. Na porta de casa. Então acho que Deus está falando aqui, de quem é que caçou com essas caretas? Porque na realidade as carrancas é uma careta, uma coisa feia, tá aí para vocês verem aí, né? Vocês são pecadores e mentirosos. Agora, seguindo aí no 5, debaixo das árvores sagradas, vocês se entregam à imoralidade para adorar os deuses da fertilidade. Olha isso aí, gente, que ele está falando. E nas fendas das rochas, perto dos ribeirões, vocês oferecem os seus filhos em sacrifício aos deuses pagãos. Seguindo a bronca aí no 6, vocês pegam pedras lisas dos riachos para serem os seus deuses que vocês adoram.
e apresentam a elas ofertas de vinho e de cereais. Vocês estão pensando que isso me agrada? Olha, eu acho que aqui, interpretando no 6 aqui, Deus está falando da raça japonesa, né? Porque japonês que tem isso aí, oferecer sementes, oferecer cereais, né? Fazer aquele eu não sei como é o nome que eles falam, põe aquela areia branca, aquele terrário, e atrás de Deus Buda. Eu não conheço nenhum Deus Buda, e Deus está falando aqui. Tem gente que realmente fica aí orando aí para uma pedra e acha que essa pedra ajeitou a vida dela, acha que essa pedra aí ajeitou a compra de uma casa, a compra de um carro, tirou você da UTI, foi aquela pedra que você estava orando lá que fez isso. Deus vai continuar aqui agora no 7 aí. Olha o que ele fala. Vocês vão para o alto das montanhas e ali praticam atos imorais e oferecem sacrifício aos deuses pagãos. Olha o 8 aí. Vocês colocam seus ídolos indecentes atrás das portas das suas casas. Esquecem de mim, tiram a roupa e deitam-se na cama com os seus amantes, a quem pagarem para dormir com vocês. E então satisfazem os seus desejos impuros. Aqui ele está falando das prostitutas. Essas vão ficar aqui embaixo, com certeza não tem salvação. Tá bom? Os idólatras também não tem não, tá? Só que a Bíblia está falando. Você que é idólatra não tem salvação, você vai ficar. Ou você larga disso daí, tá? E você se ajoelha para a cruz, né? Que também não é para idolatrar uma cruz, mas aqui um dia Jesus esteve aqui. Então eu prefiro 1000 vezes me ajoelhar perante a cruz, onde um dia Cristo esteve aqui e morreu por mim, do que pegar uma pedra, pegar esses santos aí que não vai servir para droga nenhuma aí, tá? Então ele está falando aqui, esses desejos impuros, isso aí são das prostitutas, tá? E as pessoas que ficam pegando um tal de Santo Antônio aí, é isso aí, vira de ponta cabeça, eu não sei se é esse santo aí, me corrija se eu estiver errado, para arrumar casamento. O Santo Antônio casamenteiro, vira de ponta cabeça, põe dentro de um copo d'água. Gente do céu, para com isso, pelo amor de Deus, por favor, para com isso aí, que são uma ignorância do ser humano tão grande. Quem vai te arrumar casamento é Deus, Ele que vai colocar na sua vida, se você deixar. Se você deixar Ele entrar na sua vida, porque Deus não entra se você não deixa. Deus não entra na sua casa se você não vai abrir a porta para Ele. Ele não vai. Ele vai deixar o seu coração falar, porque isso chama-se livre-arbítrio. Deus, ele fica aguardando para ver o que você vai fazer, se você chama Ele, se você não chama. Não pensa você que Ele vai entrar aí, vai chegar para você, vai fazer. Ele não faz isso. Se você não chamar, se você não orar, se você não ficar de joelhos no chão e você não pedir para Ele, Ele não vai fazer. E tá certo, porque isso significa, se você não pede, significa que você não quer, certo? Se você não pede um conselho para mim, significa o quê? Que você não quer o conselho. Se você pede para mim, me dá autoridade para te dar um conselho e entrar na sua vida particular, eu vou abrir a porta e vou te dar um conselho. Deus é a mesma coisa, Ele faz igualzinho, tá? Então, para vocês que ficam pegando santo para arrumar casamento, aí cuidado com essas coisas, tá? Quem arruma casamento para você, se coloca nas mãos de Deus para saber se a pessoa é para você. E outra coisa, jugo igual. Cuidado com jugo diferente, tá? Você sabe o que significa aí o jugo diferente. Você namora com uma pessoa que gosta de pagode, mas você é da igreja. Você não traz o pagodeiro para a igreja e você não sai da igreja para ir para o pagode. Isso são jugos diferentes, esses casamentos não dão certo. Tá bom? Então Deus fala também na Bíblia, jugo igual. Se você está na igreja, alguém da sua igreja. Se você é do pagode, vai no pagode lá. É você quem sabe. Vamos ver até onde vai isso daí. Tá certo? Bom, eu vou seguir então no 9 aqui. Vocês pegaram azeite e muitos perfumes e foram adorar o Deus Moleque. Deus Moleque é um deus de Umbanda, se eu não me engano, que eu já ouvi falar nisso daí. Também se eu estiver errado também me corrija, tá? Que eu não quero nem saber dessas coisas aqui não. Enviaram mensageiros por toda a parte à procura de deuses para adorar. Olha aí. E esses mensageiros foram até o mundo dos mortos.
Sabe quem são esses mensageiros aí? São aqueles que ficam na mesa branca lá, que vai ler carta para você. Então tá aqui, ó. Esses são os mensageiros. Eles enviam mensageiros a toda parte à procura de deuses para adorar. Tá? Então fica lá aquele conselho idiota, errado para você, lendo carta, levando dinheiro seu e dizendo que está falando com um ente querido. Para comer de conversa, tá? Se você é um leitor da Bíblia, você vai entender o que eu estou falando, mas se você não é, eu vou te explicar agora. Para começo de conversa, Deus, ele fala que você não tem acesso ao mundo dos mortos. Tá? Ele diz na Bíblia, ele é muito claro, não existe maneira alguma de você falar com os mortos. Então, se estão te enganando, abre o olho aí. Tá? Quando você vai na mesa branca lá, vai ler carta, esses negócios aí, estão falando, a sua avó mandou uma mensagem criptografada para você, a sua mãe te manda uma mensagem. Isso é demônio. Ah, nossa, mas a minha mãe sabia do meu apelido, é ela mesmo. Não, porque ele também sabe. Gente, vocês não podem se esquecer que o demônio tem muito poder. Não se esqueçam disso. Ele é amaldiçoado, mas ele tem muito poder. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Enquanto ele estava lá em cima, como um anjo Gabriel, que ele era o braço direito de Deus, ele aprendeu muita coisa com Deus. Mas Deus sabia que ele ia trair, como Judas traiu. Ele já sabia disso. Então, eu digo para vocês com toda certeza, porque eu já vi isso na Bíblia, estava lendo aí. O demônio, ele tem todos os poderes necessários. A única coisa que o demônio não sabe fazer e que ele não aprendeu foi como colocar um ser vivo no ventre de uma mulher. Ele sabe tirar a vida, mas ele não sabe dar a vida. Foi a única coisa que ele não aprendeu. E eu agradeço a Deus de joelho, porque você já imaginou se ele aprendesse a dar vida, o que ia ter de gente levantando do cemitério aí, bandido, estou falando bandido que morreu aí com os tiros, estuprador, esses caras que já estão mortos, estão enterrados na sepultura aí. Você já imaginou que ele ia levantar toda essa gente de volta, se ele pudesse dar vida? Então, Deus é maravilhoso, ele já sabia que ia ser traído. Então, esse ensinamento de colocar uma semente no ventre de você, mulher, isso é uma bênção muito grande e é só Deus que sabe fazer isso. É só Ele. Que seja glorificado. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, tá? Então, tome muito cuidado, porque Deus fala na Bíblia que não existe condição alguma de você falar com os mortos. Existe, na explicação da Bíblia aqui, existe um abismo entre o mundo que nós estamos vivendo hoje, você, eu, todos nós estamos vivos andando por esse mundo, e o mundo dos mortos. Eles estão aqui, nós estamos aqui, no meio a um abismo sem fim. Não tem como você entrar neste mundo aqui enquanto não for a sua hora. Você não fala com ninguém. Eles estão dormindo, estão inconscientes. Não tem como você falar com eles. Então cuidado com esse negócio aí. O teu pai deu um recado para você criptografado. O seu irmão que morreu diz para você não chorar porque ele está bem. Está bem com quem? Você está falando com quem? Isso é demônio. Não, mas o meu irmão, ele sabia do meu nome, ele sabia daquelas coisas que nós fizemos com infância, que nós caímos de bicicleta. Não se esqueça que o demônio está nesse mundo aqui, bem na época dos dinossauros. Ele sabe exatamente como começa a sua vida e como termina. Ele sabe tudo de você, tudo, porque ele tem poder e ele consegue fazer a voz da sua mãe, do seu pai, do seu tio. Ele tem esse poder, ele tem um poder. Ele é o pai da mentira, ele é enganador. Então tome muito cuidado com essas coisas de leitura de carta, esse negócio de quiromancia. Cuidado, gente, isso é coisa demoníaca, não caiam nessa conversa, tá? Por isso que eu falo, leiam, isso aqui é a palavra do Criador do mundo. Não é de feiticeiro, não. Isso aqui não foi qualquer Zé Mané que escreveu, vamos dizer assim, tá? Isso aqui não, isso aqui foi dado ordem para pessoas na época escreverem a Bíblia, para termos hoje um manual de instrução de como viver nesse mundo aqui do jeito que ele está, tá certo? Seguindo no 10 aí, vocês se cansaram de tanto viajar, mas não ficaram desanimados. As suas imagens nojentas lhes deram forças, e por isso vocês não desistiram. Vocês têm tanto medo desses deuses, aí que ele fala, esses santos, Nossa Senhora não sei das quantas, aí, esses deuses de cimento aí, tá?
Vai aparecer para vocês em cima na imagem aí, os deuses aí. Não se esqueça que isso aí é um ser humano que fabrica, viu? Ele ganha dinheiro nas suas costas pintando essa porcaiada toda aí. Ele vai no fundo da casa dele lá. Eu acho que deve ter essa imagem aí, né, direção? Se tiver, pode colocar aí, por favor. O homem fabricando santo lá e pintando de azul, e manjar, essas coisas todas aí, pintando de azul e branco. E depois põe lá para vender por 100 pau, 150 pau, e você vai lá e compra essa porcalhada, põe em cima da mesa e fica lá orando, achando que isso vai acontecer alguma coisa. Faz assim, ó, tum, isso cai no chão, quebra, acabou. Vai te salvar do que isso aí? Né? Então tá aí. Eu vou ler novamente aí o 10. Vocês se cansaram de tanto viajar, mas não ficaram desanimados. As suas imagens nojentas lhe deram forças, e por isso vocês não desistiram. Seguindo no 11, vocês têm tanto medo desses deuses, mas quem são eles para que vocês me contem mentiras e me esqueçam completamente? Claro, uma pessoa que tem essas imagens, esses troços dessas imagens em casa, esquece de Deus completamente. Vai querer Deus para quê? Acha que aquele negócio de cimento lá está ajeitando a sua vida? Para que vai atrás de Deus? Né? Mas isso aí enquanto as coisas estão dando certo para você, né? Porque a hora que o negócio engrossar, aí acabou a brincadeira. Aí você vai atrás daquele santo de cimento que nunca serviu para nada, sempre te enganou a vida inteira. E o demônio faz com que você acredite nessas porcalhadas. Por quê? Porque ele sabe que você acreditando nessas coisas, Deus se afasta de você. E é isso que ele quer. Ele quer que Deus se afaste de você. Por quê? É uma porta que se abre para ele. Isso é óbvio, é claro. Ele faz você acreditar nessas imagens nojentas, essas porcalhadas que não presta para nada, tá? Logicamente Deus está vendo isso aí. Quando você fica rezando, orando para essas imagens que não servem para nada, Deus está vendo que você está virando as costas para Ele, e isso é uma traição tão grande como se desse uma facada no coração dele, porque Ele morreu por você. Ele sangrou por você. Tem imagem aí, de direção, de Deus sangrando Por favor, coloca aí então, é para impactar mesmo. Tá aí a imagem? Então olha aí, se tiver a imagem aí. Ele sangrando por você, ele morreu por você na cruz. E você fica atrás de imagem, achando que vai fazer alguma coisa para você. Então o que acontece? O demônio fica botando na sua cabeça que aquilo está te ajudando. Não foi aquilo que te ajudou, foi ele que fez dar certo. Por quê? Para fazer você acreditar. Então você vai comprar alguma coisa, você vai comprar lá, por exemplo, um carro. Você não consegue de jeito nenhum, aí você vai para o santo lá, ajoelha, o demônio vai, e ele faz você conseguir comprar aquele carro. Logicamente, ele vai fazer lá na frente, você levar um baita de um acidente e levar você embora com o próprio carro que ele te deu. Porque ele fez você acreditar nisso. Então abre o olho, gente, cuidado com o que vocês estão fazendo aí, tá? Seguindo no 12 aí, eu vou mostrar a todos o que vocês fazem, essas ações que vocês acham certas, mas elas não adiantarão de nada. Olha aqui que eu acabei de falar, não adiantará nada isso daí, nada. Tá? Deus está falando aqui, ó, Isaías 57, versículo 12. A minha Bíblia é NTLH, a minha tradução. Pode ser que a sua esteja um pouco diferente, mas o caminho é o mesmo aí, tá? Eu vou mostrar a todos o que vocês fazem. Essas ações que vocês acham certas, você está orando por uma porcaiada de uma imagem de cimento, você está achando que está certo aquilo lá. Mas Deus vai mostrar que isso não está adiantando em nada na sua vida. Nada, porque a hora que você estiver numa cama de hospital, que você estiver com uma doença, uma enfermidade muito grave, muito séria, o demônio está lá perto de você, dando risada, doidinho para te levar, porque ele quer ganhar a sua alma. Entendeu? E aí você vai pedir para quem? Para te salvar? Deus, né? Ô Senhor Jesus, me ajude. Ô Deus glorioso, me dê a vida. Aí você vai pedir para ele. Entendeu? Aí por que você não pede para aquele santo lá que estava tentando, que você acha que estava tentando te ajudar, né? Então não tem por isso, não tem por onde, gente. Então é uma coisa clara, óbvia, é do ser humano isso aí. Então, por favor, preste atenção no que vocês estão fazendo, tá? Seguindo no 13 e o último versículo, quando vocês gritarem pedindo ajuda, os seus muitos deuses não os atenderão. Claro que não vai atender. Como é que uma imagem de cimento vai sair da mesa da sua casa e vai lá, por exemplo, no hospital, na UTI te salvar? Fala para mim uma coisa dessa, como é que pode isso aí? Não existe. Agora pede para Deus, porque Ele vai sair de onde Ele está, Ele vai até você, o Espírito Santo vai até você e vai curar, vai tirar a sua enfermidade, desde que você tenha fé e acredite nele. Olha a diferença, ele está falando aqui, quando vocês gritarem pedindo ajuda, está na UTI,
Tá, eu estou dando um exemplo só, pode ser outra coisa qualquer, mas eu estou dando um exemplo aí, tá na UTI, tá mal, tá chamando a família já está vendo o outro lado, tá? Os seus muitos deuses não os atenderão, não vai te atender nunca. Cadê o Deus? Cadê aquele São Jorge, aquele troço lá que está sentado no cavalo lá? Cadê aquele cara lá? Ele vai salvar você? Ele vai sair lá da mesa onde você enfiou ele lá com um monte de rosa, vela vermelha, não sei das quantas lá? Ele vai até a UTI lá salvar você? Vai te salvar do quê? De nada. Que não é uma porcalhada, jogou no chão, quebrou, acabou, meu. Já era. E fora a traição que você está fazendo, né? Porque existiu o maior homem do mundo, morreu de braços abertos por você, tá? Sangrando ainda. Ele deu a vida dele por você. E aí o que você dá para ele em troca? São Jorge, Nossa Senhora, de Fátima, Iemanjá, essas porcalhadas todas aí. É isso que você dá para ele? O vento levará esses deuses para longe. Olha ele falando aqui. Um sopro os fará desaparecer. Acabou. E aí? Vai fazer o quê? Mas os que confiam em mim morarão na terra prometida. O meu monte santo será deles. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa de Isaías. Eu espero que você tenha compreendido e espero que essa palavra de Isaías mude a sua atitude, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. Então, mais uma vez aí, a Bíblia falando sobre, batendo em cima desse assunto de idolatria, macumba, essas coisas aí. Cuidado com essas coisas, com vela que vocês acendem, cuidado, arruda atrás da orelha. Não faça essas coisas, cuidado, gente. Sai disso daí, tá? Porque a Bíblia está falando aqui, esses idólatras, macumbeiros e outros mais aí, assassinos, adúlteros, estupradores, assaltantes, bandidos, esses ficarão, não terão salvação alguma. Tá certo? Bom, chegamos aí ao final dessa palavra. Eu quero agradecer muito você por ter ficado comigo até o fim do programa aí. Não esqueça aí de você clicar no link do YouTube lá para poder ser avisado quando entrar um vídeo novo aí e dar esse like aí no programa, tá certo? Se você conhece alguém que realmente precisa conhecer a palavra de Deus e receber a palavra porque está precisando, por favor, compartilhe o programa para que a pessoa se sinta acolhida por Deus. Tá bom, gente? Em nome de Jesus, então, eu vou agradecendo aqui mais uma vez por vocês terem estado comigo. Eu peço a Deus que vocês tenham uma excelente semana, que seja uma semana abençoada para todos nós, tá certo? Fique com Deus. Semana que vem, uma nova palavra. Se Deus quiser, eu estarei aqui de novo. Tchau, gente, e obrigado.